Eu sempre achei que a mesa de jantar da minha família parecia um palco daqueles teatros antigos, onde cada pessoa tem seu papel decorado e ninguém ousa mudar uma vírgula. A diferença é que, no nosso caso, a peça era ruim mesmo. Eu era a figurante que deveria entrar muda e sair calada, enquanto minha mãe, minha irmã e meu irmão disputavam para ver quem soltava a frase mais venenosa sem sequer perceber o próprio ridículo. Naquela noite, eu só queria terminar meu prato sem precisar ouvir sobre a vida maravilhosa deles, que sempre parece ainda mais maravilhosa quando alguém está tentando me diminuir. Tinha acabado de misturar o arroz com o feijão quando minha irmã abriu o espetáculo. Ela perde tempo com pinturas, afirmou como se estivesse anunciando uma tragédia nacional. Minhas pinturas. Meu trabalho. Minha terapia. O único canto do universo em que eu não precisava pedir licença para existir. Mas para ela, claro, não passava de desperdício de tempo. Nem consegue pagar o aluguel, acrescentou minha mãe, lançando aquele olhar típico de quem se sente no direito de comentar a vida alheia, mesmo que a própria vida seja um caos cuidadosamente escondido embaixo do tapete. Continuei comendo em silêncio. Não porque eu fosse submissa ou algo assim. Pelo contrário. Eu sabia muito bem o efeito devastador que meu silêncio tinha sobre eles. Nada irrita mais uma pessoa que quer te humilhar do que perceber que você não está nem um pouco investida na humilhação. Mas naquele dia, o universo resolveu brincar comigo. Enquanto eu mastigava a comida com a elegância emocional de quem está prestes a explodir ou escrever um livro, o iPad do meu irmão vibrou. Ele sempre deixou a tela virada para cima, porque gostava que todo mundo visse as notificações. Era a forma favorita dele de lembrar o mundo de que ele tinha coisas importantes acontecendo. A tela iluminou a mesa inteira. E lá estava a manchete, grande, colorida, impossível de ignorar. Revelado o artista mais vendido do mundo. Os garfos deles caíram. Literalmente. Como se alguém tivesse gritado incêndio, no teatro imaginário. E eu, no meio daquilo tudo, continuei mastigando. Uma garfada suave. Depois outra. Aquele silêncio repentino soou como música. O nome que aparecia na notificação era o pseudônimo que eu sempre usei. Um nome que nunca revelei para ninguém da família. Um nome que cresceu enquanto eu diminuía aos olhos deles. Eu não dei um pingo de reação. Nenhum sorriso. Nenhuma piscada triunfante. Só o movimento lento do garfo indo do prato até a minha boca, como se nada estivesse acontecendo. Se tem uma coisa que aprendi na vida, foi isso: deixar que as pessoas terminem de cavar o próprio buraco é muito mais satisfatório do que empurrá-las dentro dele. Minha irmã recuperou a voz primeiro. Claro, ela sempre gostou de se sentir a protagonista de tudo, até quando o universo claramente dizia o contrário. Espera. Esse nome, você já ouviu esse nome antes? Perguntou ela, franzindo a testa como se estivesse diante de um enigma digno de investigadores profissionais. Minha mãe pegou o iPad do meu irmão sem pedir permissão. Ela sempre faz isso, como se fosse dona de tudo, inclusive das emoções alheias. Diz aqui que é uma mulher jovem. Misteriosa. Ninguém sabe quem ela é. As obras dela foram leiloadas em diversos países, leu, com o tom de voz que ela usava quando queria parecer interessada, mas estava à beira de desmaiar de inveja. Meu irmão, que até 2 minutos antes me chamava de preguiçosa, puxou o iPad de volta. Essa pintura aqui parece, não sei explicar, parece o estilo das coisas que você faz. Ele disse isso olhando direto para mim. Pela primeira vez na vida, um olhar que não tinha desprezo, mas dúvida. E medo. E uma pitada de pânico. Eu mastiguei mais um pedaço de arroz e continuei na minha serenidade quase irritante. A verdade é que eu já tinha vendido obras suficientes para viver 3 vidas inteiras, mas preferi manter minha identidade em segredo por motivos muito óbvios: minha família. Se soubessem, teriam transformado tudo em mais uma ferramenta para me controlar, me sugar ou me exibir como troféu. Não me conheciam. Nunca se importaram em conhecer. Porém, naquele instante, vendo a cara de choque deles, percebi uma coisa curiosa: poucas emoções no mundo são tão puras quanto a surpresa acompanhada de vergonha. Não fale bobagens. A sua irmã não seria capaz disso, disse minha mãe, recuperando o fôlego e a arrogância ao mesmo tempo. Ela vive suja de tinta, mas isso qualquer criança de 6 anos faz. Eu respirei fundo.
Não porque estivesse magoada, mas porque aquilo já tinha virado cansaço. Um cansaço que era quase físico, desses que fazem o corpo pesar. Minha irmã riu, aquela risadinha fina que ela achava elegante, mas que sempre soou como uma janela rangendo com ferrugem. E outra, continuou ela. Se fosse ela, já teria nos contado. Uma pessoa não fica famosa assim e deixa a família no escuro. Ah, se eles soubessem quantas noites eu pintei até o amanhecer, em silêncio, enquanto eles dormiam no conforto de quem nunca levantou um dedo para construir a própria vida. Se soubessem quantas vezes eu ouvi que minhas artes eram perda de tempo, que eu deveria arrumar um emprego de verdade, que eu deveria crescer, amadurecer, ser alguém. Como se ser alguém só valesse quando vinha acompanhado de um contra-cheque duvidoso e da aprovação deles. Meu irmão abriu uma das imagens do artigo. Era uma pintura que eu fiz em um momento péssimo da minha vida, quando achei que tudo estava desmoronando. E adivinha? Foi uma das mais disputadas. A ironia da arte é essa: quando a alma está no chão, o quadro sobe. Olhem isso. É igual às manchas que ela deixa no quarto. Igual, repetiu ele, insistindo como se tivesse descoberto um segredo de estado. Minha mãe bateu o dedo na mesa. Chega! Vocês dois estão delirando. Sua irmã vive pedindo dinheiro, vive atrasada com tudo, vive perdida no mundo. Não tem como essa artista ser ela. Eu dei uma última garfada, larguei o talher com calma e finalmente levantei os olhos. Eles congelaram. Juro que deu para ouvir a respiração deles falhando por um segundo. Algum problema? Perguntei, como quem pergunta onde está o saleiro. Simples. Frio. Inofensivo. Minha mãe pigarreou, recompondo-se como uma rainha que teve a coroa torta por um instante. Não. Só estávamos comentando uma notícia. Uma notícia muito interessante, acrescentou minha irmã, tentando disfarçar o desconforto. Meu irmão passou o dedo pelas imagens no iPad com mais rapidez do que deveria. É que, essas pinturas parecem muito com as suas. Que coincidência, respondi, apoiando o queixo na mão como se realmente estivesse surpresa com aquilo. O silêncio que se instalou depois disso foi tão pesado que quase deu para cortar com a faca. Na verdade, eu senti algo se reorganizando no ar, como quando a iluminação de um teatro muda antes do próximo ato. Aquele era o começo da virada. Mas é claro que eles não sabiam disso. Eu me levantei da mesa, recolhi meu prato e fui até a pia. Lavei tudo com a paciência de quem está prestes a testemunhar o início de um terremoto discreto, porém devastador. Atrás de mim, eles ainda tentavam montar o quebra-cabeça que eu deliberadamente deixei incompleto. A verdade é que eu nunca precisei provar nada para ninguém. Nunca precisei anunciar quem eu era. O mundo já tinha descoberto por conta própria. E meus quadros continuariam falando por mim, enquanto minha família seguiria tentando entender como a peça teatral deles estava prestes a perder a única personagem que realmente fazia falta, mesmo que eles nunca tivessem notado. Quando terminei de lavar o prato, sequei as mãos e virei de volta para a mesa. 3 rostos me observavam com uma mistura estranha de medo, incredulidade e um tipo de respeito que eles nunca tinham demonstrado antes. Foi quase divertido. Boa noite, murmurei. Simples, direto. E com um pontinho de ironia que só eu percebi. Subi para o meu quarto com passos lentos. Não porque estivesse dramaticamente afetada, mas porque queria que eles tivessem tempo suficiente para imaginar, duvidar, discutir e, principalmente, temer. E, enquanto fechava a porta atrás de mim, pensei. A peça acabou. O próximo ato é meu. E eles nem sonham com o tamanho da plateia que está prestes a assistir. Tranquei a porta do meu quarto com aquele cuidado teatral que eu sempre tive, não porque alguém fosse entrar sem bater, e sim porque eu gostava da sensação de ter um espaço meu, onde a voz da minha mãe, os comentários da minha irmã e as piadas do meu irmão não conseguiam atravessar a madeira. Meu quarto era o tipo de ambiente que faria a minha irmã desmaiar de desespero estético. Manchas de tinta nas paredes, cavalete no meio do caminho, telas encostadas na janela, pincéis espalhados como se tivessem brotado do chão, e um cheiro constante de tinta e verniz que para mim era a mistura perfeita entre liberdade e desafio. Perde tempo com pinturas, a voz dela ecoou de novo na minha cabeça. Eu sorri de lado. Perde tempo.
Interessante como as pessoas que nunca criaram nada na vida têm tanta certeza sobre o que é perda de tempo. Peguei o celular em cima da comoda, que também estava com respingos de tinta, e destravei a tela. Havia uma enxurrada de notificações. Mensagens do meu agente. Mensagens da galeria principal. Notificações de redes sociais, sites de arte, blogs, gente marcando meu pseudônimo em postagens emocionadas como se eu fosse uma espécie de milagre inspirador. E lá embaixo, na cozinha, a mesma família que sempre me chamou de fracasso estava travada tentando juntar as peças do quebra-cabeça, sem aceitar uma hipótese muito simples: talvez eu não fosse a inútil da história. Abri a conversa com o meu agente, que se chamava Renato, mas que eu às vezes chamava mentalmente de santo, porque ele foi o primeiro ser humano fora do meu círculo de amigos a olhar para uma tela minha e dizer: isso aqui tem valor. E não é pouco. As mensagens dele apareciam uma embaixo da outra, como se ele estivesse falando muito rápido, coisa que eu sabia que ele fazia na vida real também. Você viu a matéria? Subimos mais um degrau. A imprensa está enlouquecendo. O leilão da semana que vem promete dobrar os lances iniciais. Precisamos conversar sobre a exposição presencial. É hora. Suspirei com um sorriso que ninguém ali em casa merecia ver. Respondi. Vi, sim. A mesa do jantar inteiro viu, na verdade. Ele visualizou quase imediatamente. Você contou alguma coisa? Não. Só mastiguei o arroz. Demorou alguns segundos para vir a resposta. Eu quase conseguia imaginar a cara dele, massageando a testa, tentando decidir se ria ou se brigava comigo. Um dia ainda escrevo um livro só com as suas respostas frias em situações dramáticas. Coloca na dedicatória, para a artista que comeu em silêncio enquanto o mundo desabava ao redor um ponto. Você não presta, ele respondeu, e eu ri sozinha. Sentei na beirada da cama e encarei o cavalete. A tela à minha frente ainda estava no começo, só com alguns traços largos e manchas indefinidas. Era uma daquelas pinturas que nasciam da raiva, mas que sempre saíam mais bonitas do que as outras. A raiva é uma cor muito subestimada. A notícia tinha explodido naquela noite, mas a pressão vinha crescendo há muito tempo. Toda vez que eu ganhava um novo leilão, uma nova exposição, um novo contrato, Renato perguntava a mesma coisa. Até quando você pretende manter sua identidade em segredo da sua família? E eu respondi a mesma coisa. Até o momento em que não fizer mais a menor diferença. Ou até o dia em que for útil assistir à reação deles. Eu não estava pronta para perdoar ninguém. Nem para dividir vitória com quem só participou da parte em que me fazia sentir pequena. Mas também não estava interessada em vingança explosiva e imediata. Eu gostava de processos lentos. Vingança, para mim, era como camada de tinta-óleo. Você aplica, espera secar, volta, mexe de novo, constrói aos poucos, até que o resultado final seja impossível de ignorar. Deitei o celular na cama, respirei fundo e deixei as lembranças virem, porque, antes de qualquer triunfo, existia uma linha contínua de pequenas humilhações que me trouxeram até ali. Lembrei do dia em que falei que queria cursar artes, sentada no mesmo sofá da sala em que minha mãe assiste às novelas todo fim de tarde. Eu estava nervosa, com um catálogo de uma universidade na mão, cheia de esperança como quem acabou de abrir uma janela. Artes? Ela repetiu, como se eu tivesse anunciado que ia fugir com um circo de pessoas que tocam flauta maldita. Sim. Artes visuais. Pintura, escultura, essas coisas. Essas coisas, ela repetiu de novo, com a mesma expressão que usava quando achava uma mancha de molho na toalha de mesa. Minha irmã apareceu no corredor, já com a testa franzida, porque ela sentia o cheiro de drama de longe. Desculpe, eu ouvi a palavra faculdade e o artes na mesma frase, perguntou, rindo. Você quer viver de pintar boneco em papel? Completou meu irmão, sem nem tirar o olho do jogo no celular. Parece que alguém precisa crescer, declarou minha mãe. Faculdade é coisa séria. Artes não é profissão, é passatempo. Aquela frase grudou na minha memória como um adesivo ruim, desses que ficam deixando cola no vidro. Artes não é profissão, é passatempo. Naquela noite, chorei em silêncio, de frente para uma tela em branco. No dia seguinte, pintei como se estivesse rasgando aquela frase em pedaços com cada pincelada.
Poucos meses depois, uma foto daquela tela foi parar nas mãos de um amigo, que mostrou a outro amigo, que mostrou a um conhecido, que mostrou a um curador. Foi assim que Renato apareceu. Foi assim que meu pseudônimo nasceu. Foi assim que, sem minha família perceber, eu comecei a ter um mundo inteiro que não passava pelo crivo de ninguém de casa. Lá embaixo, o teatro seguia um roteiro que eu já conhecia. Eu quase conseguia ouvir de longe. Minha irmã tentando explicar que eu não tinha capacidade para tanta coisa. Minha mãe defendendo com unhas e dentes a tese de que eu era confusa, perdida, sonhadora demais, preguiçosa de menos para um emprego formal e esforçada demais para admitir a própria insignificância. E meu irmão, que sempre me tratou como um personagem secundário da própria vida, agora comparando cada mancha das fotos da matéria com as manchas que ele já tinha visto no meu quarto. Eu me levantei, caminhei até a janela e afastei um pouco a cortina. Lá fora, a rua estava calma, iluminada por poucos postes e pelo barulho distante de algum cachorro latindo como se reclamasse da humanidade inteira. Pensei no contraste: do lado de fora, o mundo me aplaudia sem saber quem eu era. Do lado de dentro, minha família me diminuía sabendo exatamente quem eu era, ou achando que sabia. Meu celular apitou de novo. Era uma mensagem de voz do Renato. Não gosto de ouvir áudios, mas ele tem uma persistência irritante, então dei play. A situação está ficando séria, garota. O Jornal do Centro quer uma entrevista exclusiva. Eles querem filmar seu ateliê, falar da sua rotina e criar um documentário curto para a plataforma deles. Eu sei que você detesta a exposição, mas isso pode ser grande demais para recusar. E tem outra coisa, a próxima grande exposição vai ser, aí perto da sua cidade. Pausei o áudio. Aí perto da sua cidade. A vida tem uma ironia própria. Ela poderia ter colocado a exposição em qualquer lugar do mundo, mas decidiu jogar o cenário principal exatamente aqui, onde minha mãe chama minhas telas de sujeira organizada. Dei play de novo. Se você topar, vamos ter público, imprensa, gente importante, inevitavelmente, curiosos. Se sua família ainda não juntou as peças, é muito provável que junte quando vir o nome da cidade estampado nos cartazes. De qualquer forma, precisamos decidir como você quer jogar isso. Sorri. Como eu queria jogar isso. Eu não tinha controle sobre o que fizeram comigo, mas tinha controle sobre o que eu faria com o que construí sem eles. E, sinceramente, poucas coisas me pareciam tão deliciosamente irônicas quanto ver minha família enfrentando uma realidade que não foi cuidadosamente organizada por eles. Respondi por mensagem de texto. Topo a exposição. Mas quero manter o rosto fora das câmeras, pelo menos por enquanto. No máximo, sombras, costas, mãos, close nos pincéis. Nada de foco no rosto. Ele respondeu quase na hora. Seu mistério é metade do marketing, e você sabe. Vamos negociar dessa forma. Mas prepare-se, vai ser movimentado. E, em algum momento, você vai ter de lidar com quem você é para além do pseudônimo. Lá fora e aí dentro. Suspirei. Lidar com quem você é para além do pseudônimo é a forma educada de dizer você vai precisar encarar aqueles que te chamaram de fracasso. Guardei o celular no bolso e caminhei de volta até o cavalete. Fiquei olhando para a tela em branco como quem encara um espelho que ainda não foi ligado. Peguei o pincel, mergulhei na tinta e comecei a trabalhar. Cada traço parecia uma resposta que eu ainda não tinha dado. Cada cor parecia uma memória reorganizada. A textura da tinta me ajudava a lembrar que, por mais que tivessem tentado me moldar, eu escolhi ser outra coisa completamente diferente. Depois de um tempo, ouvi passos no corredor. Passos conhecidos. O som da sandália da minha mãe arrastando um pouco no chão, o que ela sempre faz quando está agitada demais para levantar os pés por completo. Ela bateu na porta, mas daquele jeito que não espera a resposta. Posso entrar? A pergunta foi educada, a entonação nem tanto. Pode, respondi, sem tirar os olhos da tela. Ela abriu a porta, olhou ao redor com um olhar que misturava desprezo e desconforto, como se a quantidade de tinta naquele ambiente fosse um ataque pessoal à ordem do universo. Está pintando de novo. Sim, respondi. É isso que acontece quando alguém é artista. Ela pinta de novo. E de novo. Ela franziu a testa. A artista repetiu.
A palavra saiu como se estivesse pesada demais para a boca dela. Ela respirou fundo. Seu irmão está impressionado com aquela notícia idiota. Imagino. Ele acha que você tem algo a ver com aquilo. Imagino ainda mais. Ela caminhou até a estante, onde algumas telas menores estavam apoiadas. É coincidência, afirmou, finalmente. Tem muita gente no mundo que pinta desse jeito confuso. Não tem nada demais. Confuso. Ela chamava meu estilo de confuso. Eu me virei lentamente, apoiei o pincel na borda do pote de vidro e a encarei. Se é coincidência, por que veio até aqui? Ela hesitou por um segundo, e eu vi. Vi a rachadura na segurança dela. Minha mãe era muito boa em fingir certeza, mas ninguém atravessa uma notícia daquelas ileso quando passou a vida inteira chamando a própria filha de peso morto. Eu vim porque acho muito feio quando vocês alimentam fantasias. Vocês quem? Você e o seu irmão. Eu não quero que ele coloque na cabeça que você tem algum talento especial. Isso só vai complicar a sua vida. Você vai deixar de procurar um emprego de verdade. Eu respirei fundo, contei mentalmente até 10, depois até 20, porque o autocontrole é uma forma de arte também. Emprego de verdade, repeti. Você sabe que, quando eu vendo uma tela, não é exatamente figurinha de álbum, não é? Mas você mal paga o aluguel, retrucou ela, automática. Era aí que morava a parte interessante, ela acreditava nisso. Firmemente. Porque eu a deixava acreditar. Eu poderia ter saído daquela casa muito tempo antes. Eu poderia ter comprado um apartamento, uma casa, um galpão inteiro, se quisesse. Mas escolhi ficar. Não por dependência, e sim por observação. Eu queria completar a obra. Queria assistir ao quadro todo ganhando forma, até o momento perfeito de pendurá-lo na parede e dizer, surpresa. Se é tão coincidência assim, por que você está nervosa? Perguntei, com a voz calma. Ela apertou os lábios. Eu não estou nervosa. Só não quero que você se iluda. Andar pela casa repetindo que eu não tenho talento enquanto o mundo briga para comprar minhas telas é um tipo diferente de ilusão, não é? Ela me encarou com um olhar que eu conhecia bem. Era o olhar que ela usava quando sentia que estava perdendo o controle de uma conversa, mas se recusava a admitir. Você está falando como se fosse essa artista misteriosa. E você está falando como se tivesse certeza absoluta de que eu não posso ser. Ficamos em silêncio alguns segundos. A tensão na sala era quase palpável. Você sempre foi dramática, declarou, por fim. Desde pequena. Desse jeito ninguém te leva a sério. Eu sorri de lado. Curioso. O mundo lá fora está me levando bem a sério. Ela fingiu não ouvir. Desça para a sala daqui a pouco. Sua irmã quer mostrar uma roupa nova para um jantar importante. Você poderia ao menos fingir que se importa. Ela fingiu que se importava quando eu falei da faculdade de artes. Ela fingiu não ouvir de novo. Não demore, concluiu, antes de sair e fechar a porta. Quando a porta bateu, eu respirei fundo e deixei o riso escapar. Não era um riso feliz, também não era um riso triste. Era aquele tipo de riso de quem está cansada e lúcida ao mesmo tempo. O famoso rir para não enfiar uma tela inteira de tinta na cara de alguém. Olhei para o quadro em progresso. A imagem começava a ganhar forma, figuras borradas, uma mesa, talheres caindo, rostos confusos, uma luz vindo de uma tela luminosa ao centro. A cena do jantar, traduzida em cores e sombras. Peguei o pincel de novo. Se eles achavam que eu perdia tempo com pinturas, mal sabiam o quanto estavam prestes a perder tentando correr atrás do tempo que desprezaram. A exposição estava chegando. O mundo estava me observando. E minha família, querendo ou não, estaria na primeira fila do espetáculo, sem direito a ensaio, sem texto decorado, sem controle de imagem. Eu não faria discurso. Não apontaria dedos. Não precisaria dizer nada. A arte falaria por mim. E, quando isso acontecesse, eu seria a mesma de sempre, debochada, afiada, calma por fora, em chamas por dentro. Exatamente como uma tela que parece simples de longe, mas, de perto, revela cada camada que ninguém se deu ao trabalho de enxergar. A casa inteira acordou diferente no dia seguinte.
Não que alguém tivesse se tornado uma pessoa melhor, isso seria fantasia demais até para mim, mas havia uma tensão flutuando no ar, como quando você abre um vidro de tinta velha e aquele cheiro forte te acerta antes mesmo de colocar o pincel dentro. Acordei com o som abafado de vozes no corredor. Minha família cochichava como se estivesse participando de uma investigação criminal internacional. E, claro, eu era a suspeita número 1. A diferença é que, pela primeira vez na vida, o crime era ser talentosa. Abri a porta do quarto e encontrei minha irmã parada no corredor, segurando uma xícara de café que tremia como se ela estivesse enfrentando uma grande tragédia. Tipo quando a manicure cancela o horário. Bom dia, eu disse, com a calma de quem não tem nada a provar. Ela quase engasgou com um ar. Você viu aquela notícia ontem, né? Vi sim. Passei por ela como se estivesse comentando sobre previsão do tempo. O arroz estava ótimo, aliás. Ela me seguiu como se eu fosse fugir para outro país sem avisar. Seu estilo de pintura, tipo, lembra um pouco aquela artista. Coincidência artística. Isso acontece. Abri um sorriso pequeno. Inclusive, achei lindo quando você disse que eu perdia tempo com pinturas. Sempre bom ter crítica especializada. Ela corou. E quando minha irmã cora, a testa dela vira um semáforo vermelho. Eu só estava brincando. Claro que estava. Até porque levar você a sério sempre foi um desafio. Entrei na cozinha e ela ficou para trás, digerindo a resposta como quem mastiga vidro. Meu irmão estava sentado à mesa com o iPad aberto na mesma matéria de ontem. A diferença é que, dessa vez, ele estava ampliando as imagens como um detetive de filme barato. Isso aqui é exatamente igual ao jeito que você mistura azul e dourado, comentou, sem olhar para mim. É quase como se artistas tivessem estilos, né? Loucura isso. Ele virou o rosto devagar, como se tivesse acabado de ouvir um OVNI falando português. Só estou dizendo que parece muito. E eu estou dizendo que o fato de você ter percebido isso já é uma vitória para o mundo da observação humana. Ele franziu a testa. Minha família sempre parece surpresa quando eu falo com ironia, como se eu tivesse começado a fazer isso ontem. Minha mãe apareceu carregando um pano de prato, como se aquilo desse a ela autoridade moral. Temos assuntos mais importantes do que ficar falando dessa palhaçada. Ah, claro. Sempre temos. Desde que não seja sobre mim de forma positiva. Assunto importante tipo qual? Perguntei, pegando o pão, a manteiga, o pote de geleia, tudo com a tranquilidade de quem está prestes a saborear um café que ninguém na casa merece. Tipo sua irmã. Ela vai a um jantar da elite hoje à noite e precisa de ajuda para escolher o vestido. Eu pisquei devagar. E isso tem priorização mundial por qual razão mesmo? Porque ela está construindo um futuro de verdade, respondeu minha mãe, como se fosse o óbvio absoluto do universo. Então beleza, eu pensei. Meu pseudônimo está nos jornais do mundo inteiro, mas aqui dentro quem brilha é a filha que mal sabe distinguir vinho branco de suco de uva. Terminei meu café em silêncio, porque eu gosto desse tipo de silêncio, o que deixa os outros irritados por não me verem reagir. Quando subi para o quarto, ouvi a porta da sala batendo. Minha mãe saiu com minha irmã, provavelmente para comprar um vestido adequado para um jantar importante. Adequado, no dicionário da minha mãe, significava caro o suficiente para alimentar a autoestima dela por um dia. Fiquei sozinha com meu irmão. Ele, claro, decidiu vir atrás de mim. Posso te perguntar uma coisa? Eu respirei fundo. Sempre que ele começa assim, termina mal. Perguntar, pode. Receber resposta, depende. Ele coçou a nuca, desconfortável. Você nunca pensou em, sei lá, assinar seus quadros com seu nome de verdade? Pronto. Começamos. E perder o melhor entretenimento da minha vida? Nem pensar. Entretenimento? Sim. Ver vocês tentando entender o que está acontecendo sem conseguir admitir a possibilidade óbvia. Isso é melhor do que série de streaming. Ele estreitou os olhos. Você está dizendo que aquela artista, aquela do jornal, é você? Eu pousei a mão no peito, teatral. Olha só, que conclusão ousada. Daqui a pouco você descobre que água molha. Ele piscou. É sério?
Não sei. É? Ele ficou parado, olhando para mim como se meu rosto fosse uma equação de física quântica. Se você for essa artista, por que nunca contou para a gente? Porque não é sobre vocês. E aí está. A frase que ninguém da minha família jamais engoliu sem engasgar. Ele abriu a boca, fechou de novo. Abriu de novo. Parecia uma porta emperrada. Mas a família deveria compartilhar essas coisas, declarou, como se estivesse repetindo um ditado popular. Que família? Perguntei, levantando uma sobrancelha. A que riu de mim? Ou a que dizia que eu precisava de emprego de verdade? Ou a que acha que tinta é perda de tempo? Porque, assim, se existir outra família escondida em algum lugar da casa, me avisa. Ele ficou sem resposta. E, sinceramente, nada dava mais paz ao meu coração do que ver meu irmão sem resposta. Fechei a porta do quarto com calma. E então meu celular vibrou. Renato. Precisamos conversar. Urgente. Me liga. Eu liguei. Diga, meu jovem, respondi, sentando na cama. Temos uma complicação, disse ele, sem respirar. Uma complicação é apenas uma solução esperando autoestima. Fala. Os jornais descobriram que a exposição será na sua cidade. A especulação em cima da sua identidade triplicou. E adivinha quem comentou no post da galeria perguntando se o sobrenome da artista era o mesmo que o seu? Eu fechei os olhos. Minha irmã. Pior. Minha mãe. Muito pior. Meu irmão? Pior ainda. Renato, por favor, não me diga que foi minha tia Marileide. Ele suspirou. Foi sua tia Marileide. Pronto. Está aberta oficialmente a temporada de caos. Para quem não conhece, minha tia Marileide é o tipo de pessoa que acha que fofoca é exercício físico. Ela acorda cedo, lava a louça, fala mal de 3 vizinhos e considera o dever do dia cumprido. Ela comentou exatamente o que? Perguntei, apertando as têmporas. Abre seu aplicativo. Você precisa ver. Abri. E lá estava. No post da galeria anunciando a exposição. Esse nome aí é muito parecido com o nome da minha sobrinha. Aquela menina que gosta de bagunça com tinta. Será que é ela? Eu bufei. Alto. O pessoal já respondeu? Perguntei. 5.000 curtidas. Várias teorias. Gente dizendo que suas pinturas são idênticas. E, claro, aquele clássico, se fosse alguém da família dela, eles já teriam anunciado. Eu gargalhei. Ah, se eles soubessem. Prepare-se, disse ele. Sua família vai pressionar. Vai questionar. Vai exigir respostas. Eles podem exigir até um unicórnio, Renato. Exigir não significa receber. Eu já te conheço. Só estou avisando. Desliguei e fiquei alguns segundos parada, encarando nada. Era engraçado como a vida funcionava. Eu tinha passado anos pintando em silêncio enquanto era tratada como alguém que vivia desperdiçando tempo. Agora, o mundo inteiro queria saber quem eu era e minha própria família estava prestes a descobrir que rir de mim tinha prazo de validade. Peguei o pincel. A tela em progresso parecia até rir comigo. Pintei por horas, mergulhada na mistura perfeita de calma e antecipação que só acontece quando você sabe exatamente o que está por vir, mas ninguém ao redor tem a menor ideia. Cada pincelada parecia narrar um capítulo futuro. Minha família tentando juntar pistas. A cidade comentando. A galeria preparando o evento. Gente correndo atrás. Jornalistas especulando. O caos crescendo. No meio da tarde, ouvi barulho de carro na garagem. Minha mãe e minha irmã voltaram do passeio de compras. Subi o volume da música só para irritar um pouco, mas claro que elas vieram ao meu quarto mesmo assim. 3 batidas rápidas. Depois, a voz. Abra. Precisamos conversar. Ah, eu adoro quando começam assim. É sinal de que estão nervosas. Abri a porta devagar, só para criar impacto. Minha mãe entrou com a postura rígida de quem está prestes a anunciar uma lei federal.
Minha irmã veio atrás, segurando uma sacola de loja à cara e tentando respirar fundo como se estivesse a caminho de uma cirurgia. Tem alguma coisa que você quer nos contar? Perguntou minha mãe. Várias. Mas todas envolvem café, então só depois das 17 horas. Não é a hora para brincadeiras, ela rebateu, séria. Então tá, pensei. Vamos brincar sem brincar. Vocês estão falando da exposição, afirmei. Minha irmã arregalou os olhos. Então é verdade? Pode ser. Pode ser? Repetiu minha mãe, indignada. Como assim o pode ser? Você está na internet inteira. Parabéns pela atenção tardia, respondi, cruzando os braços. Mas o pseudônimo está lá faz anos. Não é como se eu tivesse surgido ontem. Minha mãe respirou fundo. Isso é coisa séria. As pessoas acham que você é essa artista. E isso não pode ser verdade. Eu dei um sorriso pequeno, lento, preciso. O tipo de sorriso que irrita qualquer pessoa que já te subestimou. Por que não poderia ser? Minha mãe ficou muda. Muda. Minha mãe. Você sempre foi dispersa, argumentou ela, como se isso explicasse alguma coisa. Nunca terminou nada que começou. Terminei sim. Só não terminei nada do que você queria que eu começasse. Minha irmã deu um passo para frente. E por que você esconderia isso da família? Porque família é o primeiro lugar que tenta usar suas vitórias ou destruir suas chances. Silêncio. Silêncio real, pesado, daqueles que fazem até o chão prestar atenção. Então, é verdade? Perguntou minha irmã, quase sem voz. Eu levantei uma sobrancelha. Vamos colocar assim, vocês vão descobrir junto com o resto do mundo. No tempo certo. Não antes. Minha mãe abriu a boca, indignada. Você não pode fazer isso. Posso sim. E estou fazendo. Ela tremeu de raiva. Somos sua família. E eu sou a pessoa que vocês chamaram de fracasso durante anos. Minha irmã engoliu seco. Meu irmão apareceu no corredor, atraído pelo drama como mosquito pela luz. Minha mãe tentou recuperar a autoridade, mas já era tarde. Se isso for verdade, você terá de explicar tudo. Não pode simplesmente esconder. Posso sim. E vou. Até o dia da exposição. Por quê? Porque vocês não merecem ser as primeiras a saber. E por quê? A justiça poética existe por um motivo. Minha mãe ficou branca. Minha irmã ficou vermelha. Meu irmão ficou amarelo. E eu? Eu fiquei ótima. Fechei a porta na cara deles com a delicadeza de quem fecha um livro depois de terminar um capítulo muito bom. Sentei no chão, cansada e elétrica ao mesmo tempo. O caos tinha começado. A primeira rachadura tinha aparecido. E, pela primeira vez na vida, eles perceberam que eu não era quem eles acreditavam. Eles não tinham controle sobre mim. Nunca tiveram. Eu respirei fundo, encostei as costas na cama e pensei. A exposição vai ser uma obra-prima. Mas a reação da minha família. Essa sim será meu quadro favorito. Acordei no dia seguinte com um som que eu conhecia muito bem, meu celular vibrando como se estivesse tendo um ataque de ansiedade coletivo. Pelo jeito, o mundo lá fora tinha acordado mais cedo do que eu. Ótimo! Eu adoro quando o universo corre, tropeça e cai antes mesmo de eu tomar meu café. Me espreguicei com aquela preguiça consciente de quem sabe que o caos vai bater a porta, mas escolhe alongar o braço primeiro só para irritar o destino. Peguei o celular. 30 mensagens não lidas do Renato. Ótimo, ele já devia estar quase tendo um colapso. 12 mensagens de números desconhecidos. 15 notificações de aplicativos de notícias. E, claro, um grupo novo criado pela minha família com o nome Precisamos Conversar. Eu dei um gole imaginário no meu próprio deboche antes de abrir qualquer coisa. Abri primeiro o do Renato, porque ele era o único ali que merecia alguma prioridade. A primeira mensagem dizia: Você está sentada? A segunda: Aliás, você não está respondendo, então provavelmente está dormindo. Meu Deus! A terceira:
A exposição viralizou. A quarta. E adivinha, estão dizendo que a artista misteriosa é da sua cidade. As pessoas começaram a fazer comparações. Tem um vídeo com mais de 1 milhão de visualizações. Eu respirei fundo, tentando imaginar que tipo de vídeo era esse. Aposto que alguém reuniu prints das minhas manchas de tinta no chão e comparou com as manchas das telas que apareceram na reportagem. A internet adora provar que é detetive quando ela não precisa ser. Abri o vídeo. Era pior. Muito pior. Uma influenciadora da região, daquelas que fazem vídeo até respirando, tinha ido até a frente da minha casa. Da minha casa. E filmou a fachada como se fosse um zoológico. A artista misteriosa pode ser alguém que mora bem aqui, nesta casa simples, ela dizia, com aquela voz exagerada que parecia narrar um documentário sobre cobras venenosas. Atrás dela, dava para ver a janela do meu quarto. A cortina torta. O vaso de planta que estava morrendo porque eu esquecia de regar. Tudo. Os vizinhos dizem que uma jovem vive aqui e pinta todos os dias. Há boatos de que ela é extremamente reservada. E então ela baixou a voz. E que a família dela nunca acreditou no talento dela. Eu pausei o vídeo tão rápido que quase joguei o celular no chão. Meu coração bateu mais forte. Não de medo, porque eu não tinha medo do caos, mas de antecipação. Como se eu estivesse prestes a assistir a minha própria vida virar trending topic. Respirei fundo, tentei me recompor e pensei. Ótimo! Agora até minha casa tem papel de figurante na internet. Antes que eu pudesse tomar uma decisão sobre o que fazer, ouvi passos apressados no corredor, seguidos de uma batida forte na porta. Pá, pá, pá. Eu nem precisava que alguém dissesse nada para saber quem era. Minha mãe bate na porta como quem tenta expulsar o mau espírito da própria frustração. Abra. Agora. Respirei fundo. Não porque eu fosse obediente, longe disso, mas porque sabia que recusar só faria ela bater mais forte. Abri a porta devagar, calculada, preparada para o impacto. Minha mãe entrou como se fosse dona do espaço, portanto nada de novo. Minha irmã veio atrás, branca como papel. Meu irmão parecia assustado, como se o mundo inteiro tivesse acabado de revelar que ele nunca foi o preferido da família, o que, sinceramente, poderia estar acontecendo. Você viu? Perguntou minha mãe, sem respirar. Depende, respondi. Eu vejo várias coisas. Não faça graça, ela disparou. Tem uma mulher na internet dizendo que você é aquela artista misteriosa. Ela filmou a casa. A nossa casa. Sim, percebi. Até a planta quase morta apareceu. Espero que isso não afete o valor comercial dela. Minha irmã colocou as mãos na cabeça. Isabela, isso é sério. Ah, nome revelado agora. Sim, eu sou Isabela. A artista misteriosa que aparentemente agora é também a nova atração turística local. Vocês poderiam, sei lá, não surtar antes do café da manhã? Perguntei, passando a mão no rosto. Isso é culpa sua, minha mãe apontou o dedo. Você anda pintando esses quadros estranhos, fica escondida nesse quarto, vive de forma misteriosa. É óbvio que as pessoas vão achar que você é essa artista. Que coisa horrível, né? Ser confundida com alguém talentosa, reconhecida e Milion. Eu parei antes de terminar a frase. Ops! Quase fui longe demais. Minha mãe estreitou os olhos. Milion, o quê? Milhões de visualizações, corrigi. Você nunca ouve até o fim. Não minta para mim, ela rebateu, furiosa. Você sabe de alguma coisa. E vai nos contar agora. Eu respirei fundo. Muito fundo. O tipo de respiração que antecede decisões importantes e também algumas catástrofes. Vamos organizar a casa primeiro, sugeri, com minha voz mais calma. Vocês estão confusos, irritados e, como posso dizer isso de forma gentil? Não, não tem forma gentil. Vocês estão histéricos. Minha irmã deu um passo para frente. Você tem ideia do que vão pensar? As pessoas vão achar que nós escondemos isso. Que estávamos nos aproveitando de você. Ou que somos ingratos. Eu dei um risinho. Imagina, onde já se viu uma família ingrata.
Minha mãe bufou alto. Você não tem educação alguma. Está achando graça? É isso? Na verdade, estou achando poético. Poético? Minha mãe repetiu como se fosse uma palavra proibida. Poético? Sim, respondi, cruzando os braços. Poético pensar que vocês passaram anos me chamando de perdida, inútil, sem futuro, e agora tem medo de que eu seja justamente a pessoa mais comentada do país. Meu irmão, que estava quieto até então, finalmente falou. Você é? Eu olhei para ele, o queixo levemente erguido. Sou o quê? A artista. Eu o encarei por alguns segundos. E respondi com honestidade, mas não com simplicidade. Sou tudo aquilo que vocês disseram que eu nunca seria. Silêncio. Silêncio profundo. Silêncio que deixou o ar pesado. Minha mãe sentou na cama sem pedir permissão. Não. Não pode ser. É impossível. Impossível por quê? Perguntei. Porque você nunca foi responsável o suficiente para lidar com fama. Ou dinheiro. Ou reconhecimento. Engraçado, murmurei. O mundo discorda. Minha irmã começou a andar de um lado para o outro. Isso vai explodir. A cidade inteira está comentando. Já tem gente marcando nossos nomes nos comentários. É questão de tempo até que alguém bata na porta perguntando. Pois é, respondi. E, quando baterem, você oferece café. É o mínimo. Minha mãe levantou abruptamente. Você vai negar tudo. Vou o quê? Negar, repetiu ela. Dizer que não é você. Que é tudo coincidência. Até isso passar. Eu sorri devagar. Um sorriso cheio de calma, ironia e aquele toque de me respeite ou vai cair. Não. Como assim o não? Eu não vou negar. Você não tem escolha. Tenho sim. E sempre tive. Vocês só nunca notaram. Minha irmã arregalou os olhos. Então você vai assumir? Eu nunca disse isso. Você, então vai deixar no ar? Exatamente. Minha mãe explodiu. Você não pode brincar com coisas sérias. Posso sim, respondi. Porque vocês brincaram com a minha vida inteira. O rosto dela ficou vermelho. Minha irmã ficou branca. Meu irmão, amarelo. Um arco-íris de emoções. Eu respirei fundo, como quem está falando pela última vez antes do intervalo comercial. Eu vou dar uma entrevista hoje. A frase caiu na sala como se eu tivesse derrubado um balde de tinta no tapete branco da minha mãe. Entrevista? Ela repetiu, chocada. Sim. Renato está vindo me buscar daqui a pouco. Você não vai sair dessa casa. Vou sim. E vocês vão ficar aqui pensando no discurso que vão me dar quando a verdade finalmente sair. Minha mãe tentou me segurar pelo braço. Eu desviei. Isabela. Você vai destruir essa família. Eu dei um passo para trás, ergui o queixo e disse. Essa família se destruiu sozinha. Eu só pintei os retratos. Ela ficou sem palavras. Pela primeira vez. E eu saí do quarto. Fui até o banheiro, lavei o rosto, arrumei o cabelo de qualquer jeito, eu nunca fui muito organizada com estética pessoal, ironicamente, e coloquei minha roupa mais confortável, que minha irmã certamente chamaria de roupa de gente que desistiu da vida. Desci as escadas com passos tranquilos. Minha família me seguiu como se eu fosse um meteoro prestes a atingir a terra. Renato chegou. Quando ele buzinou, o som ecoou pela casa inteira. Minha mãe correu para a porta. Você não vai abrir essa porta. Eu a empurrei suavemente para o lado. E abri. Renato estava parado ali, de óculos escuros, camisa social, pasta na mão e a cara de quem não dormiu há 2 dias. Bom dia, estrela. Bom dia, caos, respondi. Ele olhou por cima do meu ombro e viu minha família congelada na sala. Ah, disse ele. O comitê de recepção. Eles estão em período de adaptação, expliquei. É difícil aceitar que a pessoa que você subestima paga o próprio aluguel com tinta. Ele sorriu,
mas sem demonstrar muito. Ele sabia que o clima estava denso. Minha mãe finalmente encontrou a voz. Você não leva minha filha em lugar nenhum. Renato deu um sorriso educado, daqueles que matam uma pessoa só com a educação. Com todo respeito, senhora, ela não precisa da sua autorização. Minha mãe quase desmaiou. Minha irmã recuou. Meu irmão engoliu seco. E eu? Eu abri um sorriso leve, satisfeito, quase artístico. Vamos? Perguntei a Renato. Vamos, respondeu ele. Quando saí de casa, ouvi minha mãe gritando atrás de mim. Se você fizer isso, Isabela, não volte. Eu me virei por meio segundo. Relaxa, mãe. A gente conversa no dia da exposição. Ela ficou pálida. E eu entrei no carro. A porta fechou. O motor ligou. E, enquanto o carro se afastava, eu pensei: se isso é o pré-show, o grande finale vai ser uma obra-prima. Renato dirigia com a tranquilidade de quem sabia exatamente para onde estava indo, enquanto eu, ao lado dele, fingia que também sabia. A verdade é que meu estômago estava apertado. Não por medo, mas porque finalmente chegará o momento em que o mundo do lado de fora ia colidir de frente com o mundo do lado de dentro. E eu sabia que um deles não ia sobreviver ao impacto. A entrevista aconteceria no auditório de um centro cultural recém-reformado. O tipo de lugar em que minha mãe só entraria se estivesse acompanhando minha irmã em algum evento cheio de gente rica com taças na mão. Eu fui convidada porque meu trabalho havia sido visto por gente que minha família achava inalcançável. A ironia, como sempre, estava servida. No caminho, olhei pela janela e respirei fundo. As ruas estavam movimentadas, mas parecia que todo mundo ali vivia uma vida paralela que nunca esbarrava na minha. Uma vida sem tintas espalhadas pelo chão, sem noites em claro misturando cores, sem galeria, sem pressão, sem família intoxicando tudo. Eu deixei escapar um riso curto. Você está nervosa? Renato perguntou, sem tirar os olhos da estrada. Eu, respondi, em tom debochado. Só estou pensando que, se alguém me pedir para sorrir para a câmera, eu saio correndo. Você não precisa sorrir. Só precisa existir. O resto o mundo faz por você. Agradeço a confiança exagerada. A confiança é real. A exagerada é sua família. Soltei um HM atravessado, porque era impossível discordar. Quando chegamos, havia uma fila de câmeras, microfones, pessoas tentando descobrir se por acaso eu seria revelada naquele dia. Alguns jornalistas cochichavam, tentando adivinhar quem era eu. Outros analisavam cada pessoa que passava, como se estivessem farejando pistas. Eu entrei pelos fundos, acompanhada de Renato, tentando achar graça na situação. No auditório, sentei em uma sala reservada enquanto a equipe ajustava a iluminação, microfone, aquele monte de equipamento que deixa todo mundo parecendo mais importante do que realmente é. A apresentadora entrou. Elegante, carismática, com aquele sorriso de quem nasceu para ser vista. Ela me cumprimentou. Isabela? Sim. Obrigada por vir. Sabemos que você não gosta muito de se expor. Eu não gosto é de gente. Exposição eu até tolero. Ela riu, surpresa. Ótimo. Gosto de gente direta. Eu gosto de gente que não fala alto demais. A vida já é barulhenta. Ela riu de novo. Parece que o humor ácido deixa as pessoas confortáveis. Ou desconfortáveis. Eu aceito os dois efeitos. Renato aproximou-se com uma pasta. Antes de começar, você precisa assinar a autorização para aparecer na entrevista. Você pediu para não filmarem seu rosto completamente, mas eles querem pelo menos sua silhueta. Tudo bem, respondi, pegando a caneta. No momento em que toquei o papel, ouvi um som que fez meu corpo gelar. A porta se abriu com força. E lá estava minha mãe. Ofegante. Desesperada. Vermelha. Como se tivesse corrido 1 quilômetro inteiro. Minha irmã atrás dela, com expressão horrorizada. E, claro, meu irmão também, porque drama familiar funciona por atração gravitacional. Ela não vai dar essa entrevista, minha mãe gritou.
A apresentadora deu um passo para trás. Um dos câmeras levantou a sobrancelha. Renato soltou um suspiro do tipo e lá vamos nós. Boa tarde, família disfuncional, eu murmurei. Minha mãe apontou para mim como se eu fosse uma ameaça biológica. Você não vai fazer isso. Você não vai passar vergonha. Vergonha para quem? Perguntei. Para mim ou para vocês? Para todos, ela respondeu, tropeçando nas próprias palavras. Minha irmã segurou o braço dela, tentando acalmá-la. Mãe, por favor. Não me peça calma, berrou ela. Ela está tentando humilhar a gente. Tentando dizer ao mundo que nós a maltratamos. Eu respirei fundo, encostei as costas na cadeira e disse com uma calma que irritou todos na sala. Mas vocês maltrataram. Silêncio absoluto. O tipo de silêncio que parece congelar o ar. Minha irmã ficou pálida. Meu irmão abriu a boca, mas não saiu nada. Minha mãe apertou o peito como se tivesse levado um soco. Como você OUSA? Ela gritou, escandalizada. Nós sempre te apoiamos. Eu dei uma risada curta. O apoio de vocês era tão forte que eu quase precisei fazer fisioterapia para me recuperar dele. Renato colocou a mão no rosto, disfarçando um sorriso. A apresentadora parecia assistir a tudo como se estivesse diante de uma série ao vivo. Minha mãe se aproximou de mim e segurou meus braços. Você vai negar. Dizer que é tudo mentira. Vai sair comigo agora. Tirei as mãos dela com firmeza. Eu não vou a lugar nenhum. Ela piscou várias vezes, como se eu tivesse falado um idioma alienígena. Você não pode, você não ousaria revelar que somos sua família. Curioso, respondi. Vocês passaram anos tentando esconder que eu fazia parte de vocês. Agora estão desesperados para que eu esconda vocês de mim? Minha irmã finalmente encontrou a voz. Isabela, você tem que pensar nas consequências. Pensei a vida inteira. E vai mesmo fazer isso com sua família? Eu me levantei lentamente. Eu não fiz nada com vocês. Só pintei. Minha mãe se virou para a apresentadora. Por favor, não transmitam isso. Ela não está bem. Ela sempre foi sensível demais. Então veio o golpe. A apresentadora, com uma serenidade que nem eu teria, respondeu. Senhora, com todo respeito, sua filha está bem. Ela só sabe quem ela é. Minha mãe ficou sem reação. Então, finalmente, entendeu. Ela não tinha mais controle. E isso deve ter doído mais do que qualquer coisa. Eu ajeitei o microfone no meu colarinho e disse. Renato, podemos começar. Minha mãe quase caiu para trás. Você vai começar essa entrevista na nossa frente? Sim. Você vai nos expor. Eu não preciso expor vocês, respondi. Vocês fizeram isso sozinhos quando passaram a vida inteira dizendo que eu era um fracasso. Ela engoliu seco. Eu sorri. Agora, se quiserem ficar, podem assistir. Se não quiserem, a porta está ali. Minha mãe tremeu, apontou para a porta, mas não conseguiu se mover. A apresentadora sentou-se. A luz acendeu. O clima mudou. Pronta, Isabela? Eu sorri de leve. Estou pronta desde o dia em que vocês disseram que eu não seria ninguém. Ela riu, impressionada. Então vamos começar. A entrevista correu como tinta em tela fresca. Perguntas sobre o processo criativo, sobre amor, dor, sobre o mistério do pseudônimo. Eu respondi com calma, inteligência, humor ácido. Meu rosto não aparecia totalmente, apenas em silhuetas, de costas, de perfil. Era artístico, calculado, exatamente do jeito que eu queria. Minha mãe chorava em silêncio. Minha irmã tremia. Meu irmão mal respirava. Eu respondi cada pergunta como se estivesse pintando uma obra final. E quando a apresentadora fez a grande pergunta, aquela pergunta que o país queria ouvir: Você pode nos revelar quem você é? Eu sorri. E disse: Acho que o importante não é quem eu sou. É o que eu criei. E o que eu criei fala por mim.
O auditório ficou em silêncio. Renato sorriu. A apresentadora assentiu, impressionada. E minha família entendeu, naquele momento, que eu não precisava deles para existir. E que, finalmente, eles não tinham mais poder algum sobre mim. A entrevista terminou. Eu me levantei. Passei pela minha família sem olhar para trás. Renato caminhou ao meu lado, segurando a pasta. Eu diria que isso foi intenso, comentou ele. Eu diria que foi libertador, respondi. Entramos no carro. E, antes que eu fechasse a porta, ouvi a voz da minha mãe atrás de mim. Isabela. Você não pode nos deixar assim. Você deve tudo à família. Eu virei o rosto devagar, tranquila, firme, dona de mim. Eu devo tudo à arte. A vocês, devo apenas o silêncio que precisei para me tornar quem sou. Ela ficou sem palavras. E eu entrei no carro. Renato ligou o motor. A cidade observava. O mundo assistia. E, naquele momento, eu senti pela primeira vez o peso real da liberdade. Não era leve. Não era simples. Mas era minha. Totalmente minha. Enquanto o carro se afastava, pensei, com um sorriso. Eles passaram anos dizendo que eu perdia tempo com pinturas. Mal sabiam que cada minuto dessas pinturas me preparou para este exato momento. E, agora, finalmente. Era o mundo que estava correndo atrás de mim. Fim.